Fala aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Estamos na aula 4 do AMO, curso de análise de malware online. Vamos continuar a análise dinâmica desse ransomware, já descobrimos que é um ransomware. E hoje, nesse vídeo, a gente vai trabalhar mais com um debugger. É o seguinte, eu tenho aqui o nosso arquivinho de backup, que é o próprio ransomware, né? Sem nenhuma alteração, porque lembrando que na aula 3 a gente fez um patch com o AIDA e gerou esse arquivo aqui para a gente poder monitorar com o API Monitor. Mas agora a gente vai debugá-lo e como a gente quer entender o processo, em algum momento a gente vai precisar, o processo de encriptação, a gente vai precisar desse carinha aqui também. Mas enquanto isso, vamos trabalhar com esse aqui. Bom, primeira coisa é a gente colocar o debugger para funcionar. Para isso, a gente vai basicamente baixar o x64DBG. É ele que eu vou usar aqui. Tá? Eu vou usar essa última versão. Pode ser que você encontre uma versão ainda uma mais atual quando você for fazer o download. Mas já está aí o site na descrição, x64dbg.com. Eu vou criar uma pasta para ele aqui. Lembrando que nesse curso eu faço questão de instalar as ferramentas no vídeo, na aula, para que vocês também aprendam a instalar as ferramentas. É um ponto importante, né? Acredito eu. Beleza, temos aqui o x64DBG. Se a gente usar esse carinha aqui, ó, como administrador, a gente pode vir aqui em Setup, registrar sim, Shell Extension, Desktop Shortcuts sim, Database Icon sim. Pronto, aí a gente já fica com dois atalhos. Ali eu vou minimizar essa parte, a gente fica com os atalhos aqui para os programas já configurados certinho para aquele diretório. Beleza? Agora nesse debugger aqui eu vou rodar, eu vou buscar pegar esse malware.exe aqui e jogar aqui dentro. Lembrando que esse carinha aqui está com um patch. A gente pode até confirmar. Vamos abrir de novo o nosso database aqui do AIDA. E essa funçãozinha aqui, eu lembro, foi aí que a gente fez o patch. Ó. Se você não lembrar, em qualquer visualização dessa de código, a gente pode vir aqui no Edit, Patch Program. Aqui está o Patched Bytes, a gente usou a opção Assemble antes, né? E aqui está o endereço 41B93 que a gente patchou. A gente patchou somente um byte, era 55, que é o opcode para pushebp, e a gente transformou em hatch, que é o C3. Beleza? Vou deixar o banco de dados minimizado aqui também. Então, se a gente for nesse mesmo endereço, 41B93, aqui no x64DBG, é só a gente apertar um Ctrl G, 40, vamos dar uma olhadinha nele, né? 41B93. Ó, eu fiz isso de propósito já para a gente treinar quando os problemas surgem. O que aconteceu aqui? Esse endereço não existe no x64DBG, o que é um tanto estranho. Mas, se você reparar, tem duas coisas aqui. Primeiro, estamos no módulo ntdll.dll. Não é ainda o módulo do binário em si. Aqui embaixo ele fala System Breakpoint alcançado. O que acontece é que, por padrão, o x64DBG ele para, tá vendo? Nesse System Breakpoint aqui, a gente pode desativar isso aqui, por exemplo, salvar, ou seria só dar um play também, iria lá para o entry point. Mas reiniciar o programa aqui, beleza. Agora sim a gente está no módulo mal.ex underline, né? No entanto, esse carinha ainda está com uma faixa de endereços estranha. Né? A gente pode tentar de novo ir para o endereço aqui que o AIDA nos deu, 41B93, só para a gente ver aquele hatch, né? E ainda assim a gente não consegue. Então, ó, o entry point dele aqui está em 24, 3F44. Por que isso?
Acontece que esse endereço ele está randomizado, porque esse programa, esse binário, ele está ativado para o que a gente chama de ASLR, né, que é a randomização de um espaço de memória. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar de novo para ter um original, só para ter uma cópia dele aqui, guardadinha, mas eu vou abrir esse cara no DAI primeiro. E eu vou desativar. É só vir aqui em PE, NT Headers, Optional Header, características, aqui, DLL Characteristics, desmarco esse read only, desmarco aqui, ó, Dynamic Base. Tem vídeo no canal onde eu já falei sobre isso, né? Não vou explicar com detalhes agora. E agora sim, eu vou carregar no debugger. Opa, tá vendo que ele já está agora em 43F44. Se eu tentar ir para 41B93 agora, 41B93, de boa, beleza? O nosso hatch está aqui. Então esse é realmente o binário patchado. Legal. Então vamos ver, né, como é que se dá a criptografia. Eu falei na aula anterior que a gente olharia como é feita essa decriptação do ransom note. Então a gente vai olhar isso. Uma coisa que eu vou precisar fazer, e que é importante em alguns casos, é que a gente vai rodar esse cara como administrador. Isso porque, e ele fala que eu estou vendo elevado, porque pode ser que a gente precise de certas permissões, né? Se o binário tentar escrever no C, se o binário tentar fazer alguma coisa que a gente quer deixar, porque a gente quer ver acontecendo. Então ele está como administrador aqui, beleza? Agora sim, vou rodar o carinha, vou abri-lo aqui no debugger. Prontinho. A gente já viu as chamadas com o API Monitor, né? A gente já viu as chamadas que ele faz e a ordem, mas vamos começar aqui quase que do zero, né? Eu vou buscar pelas chamadas intermodulares. Aqui estão elas. E eu vou colocar um breakpoint aqui nas chamadas essa Crypto Query Context, que é, teoricamente, a gente viu no API Monitor, que é a primeira, né, a pegar, para começar um processo de criptografia do jeito que esse Rancer escolheu, que é utilizando o serviço de criptografia aqui nativos, né, do Windows, dessa DEVAP 32. Então tem um breakpoint nela aí. Vou colocar também na create file, que abre ou cria um arquivo. Eu posso procurar aqui pela lista, mas também poderia simplesmente usar o search aqui. Está aqui create file, tem duas chamadas, né? Eu posso clicar com o botão direito, colocar aqui, ó, todas as chamadas para create file W, ele já põe breakpoint nas duas. Aqui ele não colocou, porque aqui não é de fato uma chamada, tá vendo? É um move, vai mover para EDI o endereço dessa função. Como aqui é chamada, então colocou. Lembrando que eu usei essa opção, né? Colocar breakpoint em todas as chamadas. Não foi simplesmente esse, senão colocaria só nela. Mas nesse caso aqui só tem uma mesmo. Então, ok, tem o create file aqui, que abre ou cria um arquivo. Ele não usa open file, tá vendo? Não tem aqui. Poderia usar, né? Mas não usa a open file. Deixa eu olhar aqui no O, né? Tem read file e tal, mas não tem open. E por enquanto, para começar, tá ok. Ele tem aquela chamada shell execute, que é uma chamada que se exclui. A gente também pode colocar um breakpoint nela. Mas agora eu vou usar aqui a busca. Tá aqui, ó. Essa shell execute aqui é onde ele se exclui, né? O que a gente pode fazer aqui lembra que ele faz um processo com cmd.exe para deletar o próprio binário, né? A gente pode botar um breakpoint aqui para caso a gente chegue lá.
a gente não deixa ele se excluir, senão vou ter que ficar restaurando do backup, né? Por enquanto é isso, acho que dá já para a gente rodar o cara. Lembrando que eu não vou falar assim do básico do debugging e coisas do tipo, porque isso já já foi coberto no Cero, né? No curso de Engenharia Reversa Online. Se você não fez, faça-o, ok? Beleza, então a gente já tem aqui a primeira chamada, a Crypt Query Context. E o lance é o seguinte, os parâmetros dela foram empilhados aqui anteriormente, né? E a gente não sabe que parâmetros são esses. É claro que a gente pode ir na internet e a gente deve para descobrir o que faz essa função, né? A gente já fez parte disso na aula anterior, mas basicamente se a gente digitar no Google, né, o nome dela, a gente vê que é uma função que vai receber, né, vai gerar um handle para um que ele chama de key container é, dentro, né, de um CSP, um Cryptographic Service Provider é, escolhido, né, em particular. Então o que acontece? Ela recebe aqui 5 argumentos, 5 parâmetros. O que a gente vê no debugger aqui é que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. São esses os 5 argumentos, né, com exceção da linha do choro aqui. E a gente teria que olhar cada valor aqui, né, até porque aqui já passou, mas a gente pode ver aqui na pilha que foi empilhado, e o x64DBG você configura isso. Aqui, por exemplo, eu digo, são 5 argumentos, 6, 7, ele fica pegando, restaurando o que o que foi colocado na pilha e te avisando, né? Então, nesse momento aqui, que está parado, aqui tem o primeiro argumento, né? E o primeiro argumento é esse provider aqui. Depois vem o container, outro provider. O primeiro é um handle, né, para o provider. Depois aqui, provytype, o tipo e flags, né? A gente poderia ficar aqui descobrindo o que é cada coisa pelos valores, né? Aqui estão os valores e tal, mas tem um jeito mais simples que eu já vou mostrar para vocês, que é com um plugin. Como é que a gente faz isso? Vou fechar aqui o meu x64DBG, na verdade eu usei a versão de 32, né? Mas o nome do debugger é x64DBG. Tem um plugin que eu vou deixar o link aí também, que é um plugin para poder facilitar essa visualização de funções. O plugin é esse carinha aqui. API Defs, eu vou precisar disso. E desse X-Analyzer, esse é o nome do plugin. Eu vou copiar aqui. Minimizo também, porque eu posso precisar. Versão de 32 bits. Lembrando que os plugins no x64DBG têm que ser instalados na versão de 32 e na versão de 64, tá? Eu vou extrair aqui para esse diretóriozinho APIs def. É assim que instala esse plugin. Depois eu não preciso mais do zip. E agora eu posso abrir de novo. Os breakpoints estão mantidos aqui. Posso executar, parei na Crypt Acquire Context e simplesmente rodo aqui o botão direito X-Analyzer Analyze Function. Esse function aqui analisa toda a função onde você está rodeado, a função que você está dentro. Não é só o que você está em cima, para isso tem o selection. Bom, e o que ele faz é bem claro, né? Fica uma saída bem similar à do OreDBG. Ele basicamente interpreta o que são esses valores e já coloca aqui do lado para você. Então você não precisa ficar indo na internet toda hora e ficar batendo, mudando de tela. Então a gente já sabe, por exemplo, aqui esse F000.0 aí é a flag crypt verify context e por aí vai. Isso dá uma autonomia bastante interessante. Então vale a pena utilizar esse plugin aí, beleza? Seguindo aqui então, a gente já está com um breakpoint aqui nessa query context, que é a primeira, né? A primeira função aí no contexto de criptografia a ser chamada. E vamos dar uma olhada aqui
E quais são esses parâmetros, né? Bom, primeiro aqui, Verify Context, se você tiver curiosidade, vai lá na, na internet, né, no site, para checar o que isso significa. Prov RSA Full também, é o Prov Type aqui. Mas em princípio isso ainda não diz muita coisa, né? Só começou, tá? Ainda não tem muita coisa rolando aí. Mais aqui para baixo, né, a gente pode até ir devagarzinho aqui, ó, e vai ver que a gente vai chegar lá. Nós temos aqui, ele pulou aqui o exit, né, porque é só se isso aqui falhar. Então, se ele não vai conseguir encriptar, por algum motivo essa função falhar, nem começa, né, já sai fora. E aqui ele faz ele empilha uma string, né? Tá vendo aqui? Yashu, blá, 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 empilha uma string aqui. Ela vai para pilha. Beleza, stringzinha foi para pilha e tal. Tem umas funções aqui, se quiser olhar por dentro, mas eu estou mais interessado na parte criptográfica. Eu quero saber, por exemplo, aqui na create hash, o que tem. Né? Então, o que eu faço aqui? Eu vou botar um breakpoint aqui, ó, nesse push, por exemplo, né? E mando rodar. Aí até lá, depois tiro o breakpoint. Isso é uma técnica meio burra, né? Eu poderia ter vindo aqui em debug, run until selection. Ele vira para cá. Quando não tinha esses run until selection, que eu usava essas coisas de botar breakpoint, rodar e tirar. Aí às vezes acostumei. Às vezes falha. Enfim, já estamos aqui na create hash. Agora, depois de adquirir um contexto, ele vai utilizar, inclusive para o mesmo hprov, tá vendo aqui, ó, esse hprov aqui? Ele é 40F96C. É o endereço desse handle para esse tipo. E aqui, onde ele adquiriu, ó, é o mesmo endereço, 40F96C. Aí ele declarou esse hprov, né? Isso aqui está numa região, se você olhar 40F96C, se a gente olhar aqui no mapa de memória, 40F96, ó, vai estar compreendido na seção .data, que tem escrita e tem leitura. Então, essa é uma variável declarada, né? E com permissão de escrita, leitura e tal. Então, o que a gente pode fazer aqui para facilitar essa visualização é olhar aqui, ó, vir aqui seguir isso no dump, e aqui vai ser essa estrutura que ele declarou. Não sei como é essa estrutura, mas eu posso simplesmente aqui adicionar um label, set label, ou o atalho, que é o dois pontos. Dois pontos, não um ponto e vírgula, tá? Tem que usar o shift. O ponto e vírgula é comentário, label é diferente. Label vai fazer o seguinte, ó, é hprov, eu vou chamar de hprov, e aí, ó, tudo que for hprov, esse hprov ele vai renomear aqui para mim. Então vai facilitar para eu saber que está tratando do mesmo endereço, a mesma variável, a mesma estrutura que foi usada aqui, está sendo usada aqui. Então essa chamada de função aqui, crypt create hash, tem a ver com essa aqui. Ele começou com a query context e agora ele vai criar um hash. Beleza? Aí, graças ao plugin, eu já sei que o tipo de hash que ele vai criar, que ele vai preparar esse contexto para ser usado, é SHA. Olha que legal, né? E se quiser saber os outros tipos, né, esses org IDs, a gente teria que ir na internet. A gente pode fazer isso aqui para demonstrar. Crypt create hash. A gente usa aqui para buscar crypt create hash function. E vamos ver os tipos, só para você ter uma ideia. Tá vendo esse org ID? Se clicar aqui, ó, olha lá os tipos que tem. AS, um monte de coisa, né? MD5, cadê o SHA? Tá aqui, ó. SHA é o SHA-1, né? A mesma coisa, que é o 8004, ele já interpreta. Maneiro, né? Voltando aqui, ó. Então tá lá. Então ele vai usar o SHA, que é o SHA-1.
vai setar esse cara para trabalhar com isso, né? E vai criar o hash. Por enquanto, criar o hash, na realidade, é preparar. Ainda ele não recheou nenhum dado, né? Ele não colocou nenhum dado para calcular o hash. A gente está aqui, onde o x64DBG indica em pretinho. E agora eu vou só seguir aqui, ó, só para ver essa execução, se não vai voltar. Criou o hash, não voltou, beleza. Estou aqui diante de uma função que não foi possível interpretar os dados. Então, aqui agora, nesse caso, obrigatoriamente a gente teria que ir na internet. No caso de AVM, se você tiver com a AVM na internet, o que eu não recomendo, você pode fazer esse help on symbolic name encrypt hash data. Tudo que ele vai fazer, na real, é googlar, né? Vai dar um Google aqui, ó, pela função. Então, não é lá essas coisas, né? Mas ok, vamos voltar então aqui para a gente ver na crypt hash data o que será que ela faz. Aí de novo, né, o Windows é bom de nome. É muito óbvio que ela calcula o hash de dados. De boa, né? 4 argumentos ela tem. Ela recebe um hash que acabou de ser criado, né, com a função anterior, com a create hash. Os dados, o tamanho dos dados e umas flags. Vamos ver então. De baixo para cima, né? Então, crypt hash data aqui vai ser o hash criado. E o hash criado é esse aqui, ó, 40F790. Inclusive a gente pode fazer a mesma coisa que é o lance do label nele para facilitar a nossa vida. Viemos aqui e adicionamos um label. Hash. Que é isso aqui, né? PHhash, mas tudo bem. Phash, ficou phash mesmo. Phash aqui. Já sabemos que essas coisas estão conectadas. Então a gente tem o primeiro argumento, o hash, né? O segundo, um ponteiro para os dados, depois tamanho e depois flags. Então tem aqui hash, ponteiro para os dados, vai ser ADI, depois tamanho, né? E depois flags, que são essas aqui, que é um EBX que está zerado. Então a flag passada aqui foi 0. Legal. Então eu já estou aqui no tamanho. Né? Isso aqui é o tamanho. E o tamanho está lá, o ponteiro para o tamanho 42. Ok? São 42 em hexa. Se eu quiser ver o que é isso aqui, onde está, eu sigo lá, o 42. Se eu der um duplo clique, eu vejo que 42 em hexa é 66 em decimal. Então ele vai rechear 66 bytes utilizando o SHA-1. É o que esse cara está fazendo. Por quê? Ainda não sabemos. É isso que a gente vai descobrir nessa aula de análise dinâmica, ok? 66 bytes. Eu posso até botar um comentário aqui, ó. 66 bytes, ou 0x42, né? Comentário é ponto e vírgula, ou botão direito, só para lembrar, comment. Ok, agora aqui são os dados, né? Então são os dados. O que vai ser recheado? Os dados, algum dado. No EDI, a gente pode dar uma olhada nele, ó. Vamos ver. Botão direito aqui, following dump. Uma string, né? Texto. Está aqui esses bytes aqui que representam um texto. Então, a gente já sabe que a gente pode copiar, por exemplo, seleciona, são 42, e aqui embaixo, está vendo que ele mostra a seleção aqui embaixo, ó, de quantos a gente selecionou? Vou selecionar de novo, ele vai mudando ali, ó. Então, esses 42 aqui, ó, 42 em hexa, né? Ou 66 bytes, é o que ele vai rechear com SHA-1. Se eu vier aqui em binary, eu posso copiar, posso editar também. Tem esse copy data aqui e eu copio como string pura. Ó. Que legal. Copiei, aí eu venho aqui no meu AIDA e já coloco aqui, né?
rola uma query context, né? Depois rola um create hash e um hash data, é isso? Vai fazer. Depois a gente escreve melhor, né? O SHA-1 da string. Aí a string é essa. Beleza? 66 bytes ou 42. Não sei se a gente vai precisar de tantos detalhes assim, né, num relatório, mas vamos anotar o que a gente quiser. Legal. O hash, né, o phash, esse contexto do hash que foi criado mais em cima aqui. Ok. Mas o que temos? A chamada para a função em si. Então, ok. Rolou. Né? Fez o hash, ele não reescreve aqui, né? Vai para outro lugar, o hash fica lá no contexto do hash mesmo, não é que ele apaga ou substitui os dados, não faria sentido, né? Até porque o hash SHA-1 tem um tamanho fixo, né? Um tamanho de... acaba dando um número de 20 bytes de comprimento. Se converter para uma string hexa dá 40 bytes, 40 caracteres, né? Beleza. Depois disso, entra uma outra chamadinha, a crypt derive key. Né? Ela vai derivar essa chave. Quer dizer, na verdade, uma nova chave que ainda não existe. Né? Aqui está sendo declarada a chave. Né? Eu vou fazer a mesma coisa, que é o seguinte. Até então, ele usou esse contexto de criptografia. Ops, é o label, né? Vou chamar de HKey. Esse contexto de criptografia, ele usou e fez um SHA-1 aqui de uma string fixa, que estava no binário. Agora ele vai criar uma chave, né, a partir... Né, isso aqui vai criar uma chave de sessão para um contexto de criptografia. Isso é feito quando ele vai utilizar outro método, métodos criptográficos que precisam de chave. Só que ao invés de obter essa chave de forma randômica, ele está derivando essa chave. Derivando de onde? Adivinha? Ó, do phash. Ou seja, ele calculou o SHA-1 de uma string fixa e ele vai derivar uma chave, né, de outro algoritmo, que nesse caso aqui a gente já está vendo, ó, RC4. Ele vai derivar uma chave RC4 a partir desse SHA-1. Ok? O algoritmo de derivação aí teria que ver em detalhes do Windows, como é, mas dessa função aqui, mas ele vai derivar uma chave RC4 a partir desse SHA-1. Beleza? Vamos rolar. Vamos ver aqui. Nesse caso, uma chave derivada de uma mesma origem, de uma mesma fonte, que é esse base data aqui, ó, que é o phash, ela vai ser sempre a mesma. Então vai ser sempre a mesma chave RC4. Legal, derivou uma chave aqui, agora tem uma chave RC4 em memória, em algum canto aqui na memória apontado por esse objeto, dessa nova chave aqui, esse objeto HKey. Sabendo disso, né, podemos seguir, mas aí a gente pode fazer o seguinte, só para não ficar dando muito F7, F8 aqui, a gente volta nas chamadas intermodulares. E aqui nas chamadas que tem a ver com criptografia, a gente pode simplesmente colocar breakpoints. Né? Essa create hash eu acho que é a que já passou, mas tudo bem, vou colocar um breakpoint nela. Vamos olhar essa decrypt. Essa de derivar também. Encrypt. Hash data também. Acho que tá bom. Né? Acho que eu botei até muitos, mais do que... Porque pela lógica rola essa query context, né? Aí nesse caso já rolou a create hash, depois ele fez o hash data,
depois ele derivou, né? E agora, tem que ver o que ele vai fazer. Se ele já derivou, ele já tem uma chave. Então, pode ser que ele encrypte, pode ser que ele decrypte. Então, vai cair provavelmente uma dessas duas aqui. Então, vamos lá, voltando ao CPU. Eu vou dar o play. Dei o play, tinha breakpoint no create file, né? Então, caiu o primeiro aqui, não foi nenhum nem outro do que eu pensava. Ele acabou de criar, quer dizer, vai criar agora com essa create file, assim que eu fizer o step over, pronto. Criou um arquivo C dois pontos Nephilim decrypt.txt. Aqui eu vejo o last error, né, o que aconteceu. Na verdade ele já existia, no meu caso aqui, que eu já tinha rodado ele antes de começar a gravar a aula. Mas no de vocês vai rodar, se não tiver criado, vai criar. Contanto que esteja o x64dbg como admin, né? Beleza, criou o arquivo aqui, calculou aqui o tamanho de algo. O que é esse algo? Ele vai chamar, quando ele faz essa, tá vendo que ele moveu aqui o endereço da strlen para ebx e agora tem um call ebx? Então ele vai chamá-la. Isso aqui é o parâmetro dela, edi. Quem é esse edi? Né? Quem é esse Pokémon? Uma string, que é aquela stringona, né? E aqui tem eu deixei, acho que na aula 2, né, eu falei sobre ela, que ela estava sendo exibida lá nos programas de análise estática, que a gente chamou de stringona. Então ela finalmente vai ser utilizada aqui. Né? Vou colocar aqui o endereço dela, vou botar um label também, vou chamar de stringona por enquanto para manter o nosso padrão. Ok? Então ele tem um labelzinho aqui, ela está movendo a stringona e vai calcular o tamanho dela. O tamanho dela vai ser retornado em EX468. Se eu der 2 cliques, eu vejo o tamanho real aí. Real não, perdão, em decimal. 1128. Beleza. Vai fazer alguma coisa com ela, né? Assim, pelo menos assim espero. Estamos aí com a stringona. E tal. Rolou. Qual é BX? Mais o que é? strlen de novo. De novo o tamanho da string. Calculou 2 vezes. Os bugzinhos, né? Ou má programação mesmo. E agora tem uma função aqui, 4013ee. Essa função recebeu como argumento aqui, ó, a di, né, que é a stringona, é a x, que é o tamanho. Cara, uma função que recebe uma string e o tamanho da string, normalmente vai fazer alguma coisa com essa string. Né? Mas vamos ver o que ela vai fazer. Aparentemente, não aconteceu nada, né? Mas vamos deixar quieto, tá? Vou seguir a lógica aqui. Pop, SX aqui. Agora mais uma função. A strlen de novo. De novo, terceira vez que chama strlen para essa pessoa, essa mesma string. Bom, rola uns calculinhos aqui. E agora começa aqui ó, uma preparação para chamar a crypt, decrypt, ou seja, vai decriptar. Deixa eu ver se o xanalyzer me diz algo. Diz. Então essa função agora vai decriptar alguma coisa. Vamos ver que coisa é essa. Né? É a x, um ponteiro para o tamanho. Um ponteiro para o tamanho. Vamos lá, dá uma olhadinha no que está apontando é a x aqui. Following dump. Está aqui o tamanho. Se é um the word pointer, então isso aqui significa o tamanho. 3 é 4. 3 é 4, se eu quiser ver aqui, rapidão. 3 é 4. 996 bytes. Ok. Vai decriptar 996 bytes de algum lugar, né? Vamos ver de onde. SI, PData, PBData, né? Justamente os dados que serão decriptados. Vamos ver. SI, meu filho, quem é você? Está aqui. Um conjuntinho de dados que vão ser decriptados. Ok. O hash, a nossa chave, né? Então ele vai ser decriptado com aquela chave RC4 que foi derivada a partir do SHA-1 daquela string.
e vai ser decriptado. Estou curioso, né? Vamos direto para essa decriptação, que eu quero saber o que vai rolar. Olhando aqui embaixo, né, ele está recebendo os dados, então ele deve reescrevê-los aqui. Ao dar um F8, opa, temos a nossa ransom note aqui. Dessa vez entendendo exatamente como ela é gerada, certo? Só faltou um ponto de conexão, que foi a stringona. O que aconteceu? Né? Por que ela foi usada? Isso a gente ainda não viu. Então vamos olhar. É aqui que ela para, né? É aqui que ela começa a brincadeira. Vamos parar aqui. Aqui ele calcula um tamanho dela. E aqui ele entra nessa função. Então a gente vai voltar e vai esperar parar aqui na stringona. Ok, ok, ok. Mais um, create file. Beleza, exatamente aqui. Nesse momento aqui, a gente tem sendo empilhado o tamanho da stringona e o endereço dela. E depois tem essa funçãozinha aqui. Essa função, olha que curioso. Se a gente entrar, não sei se vocês lembram, mas nas aulas anteriores, na análise estática, a gente viu um alfabeto, né, de Base 64. E essa função, para quem reconhece o algoritmo de Base 64 e quem não reconhece, eu recomendo que vale a pena estudar, porque é simplesinho e é bastante usado em vários lugares, né? Não só em malware. Web, tudo, lógico, nem é para malware em si. Mas isso aqui é uma implementação de Base 64. Ou seja, isso significa que aquela stringona está em Base 64. Se a gente seguir aqui, a gente pode dar uma olhada aqui ó, pela lógica, né, em que momento que essa string é lida. Você pode seguir aqui na lógica ou você pode dar uma roubada, né, que é colocar um breakpoint nela na hora de lê-la. É possível fazer isso, né? Breakpoint de memória, breakpoint de hardware. Então, ela foi recebida, se a gente voltar aqui com a tecla menos, ela foi recebida em EDI, né? Então, ela está aqui nesse momento em EDI. Se eu seguir aqui, ó, pá, no dump, e colocar aqui um breakpoint de hardware no acesso desse byte, eu vou ver em que momento que ela vai ser acessada. Vou dar o play aqui, ó. Nesse momento aqui, ó, ela está comparando, né, o CL, que é o 50, o primeiro bytezinho dessa string, né, com o CD. Né? Beleza. Comparando CL com CD, comparando CL com CB, vai estar comparando aí. Tal. E agora, né, nesse momento ela está movendo aqui ó, de outro lugar alguma coisa para CL, pá, tal. E agora vamos ver quando que ela vai escrever em outro lugar, porque ele está convertendo, né, a string que é originalmente em Base 64, ele está convertendo para, está decodando, né, decodificando ela. E aqui, em algum momento, ó, ele coloca isso, tá vendo? Vai de DL, o resultado de várias contas dele aí, está indo para essa área de memória aqui, que se eu seguir, eu tenho esse 3C, por enquanto só ele. Né? Beleza, eu vou tirar o breakpoint de hardware que eu coloquei, que é na leitura da stringona. Ok? E vou rodar essa funçãozinha até o final. Rodar até o retorno dela, rodar a função inteira, né? Olha lá, ó, a string sendo decodificada. Então isso aqui é aquela stringona sendo decodificada, né, em Base 64. Ela, né, se você decodificar Base 64 nela, sai isso aqui, 3F, 6F, 1B. Podemos verificar? Podemos, né? Por que não? Então eu posso simplesmente seguir. Olha lá, ó.
copio daquela mesma maneira. Lembra que o tamanho dela é 468? Ele sempre rola aqui, ó, 34E, porque tem justamente uma strlen antes dela. Então vou selecionar aqui 34E bytes. Três, quatro, A, B, C, D, E. Pronto. Ctrl E para editar, mas eu não quero editar, eu quero só copiar os dados aqui, ó, como string. Copiar. E eu vou colar aqui no shell. Olha que legal. Plau. Aí eu faço base 64 menos dzão, porque eu estou no Mac. Se você estiver no Linux, é o dzinho. E eu jogo para um editor Exa qualquer, HD que seja. Visualizador Exa. Olha lá, ó, 3F, 6F, 1B, 61. Bonitinho, né? Exatamente aquela a string que vai, os dados, né, que vão aqui, ó, no SI quando ele está aqui. Então, ó, debug, run to selection, dá uma olhada em SI, abrindo dump 2 para não perder a stringona. Tem várias abinhas de dump, né? Olha lá, o 3F, 6F, 1B, 61. É isso aí. Então, isso aqui é... O que é, na real, essa stringona? Aliás, eu tinha até falado eu confundi com... Porque esse ransomware usa uma chave RSA para um outro processo, que a gente vai ver depois. Mas, que é o processo de criptografia dos arquivos mesmo. Mas eu falei que era uma chave RSA nas outras aulas, né? E está errado, desculpa, eu confundi. Porque tem uma outra base 64 de outra coisa. A gente vai ver mais na frente. Na real, essa stringona aqui, ela é base 64, né? De dados, certo? Encriptados com uma chave RC4 que é derivada de um SHA-1 de uma string. Quem falou que ia ser fácil, né? Já está amanhecendo, eu estou aqui gravando aula. Então, para você também não vai ficar tão simples. Ok? Depois que passa o decrypt aqui nela, plau, a gente tem o ransom note. E na sequência disso, a gente tem a escrita, né, do write file aqui e o close handle para liberar o arquivo. Enquanto isso, o arquivo, isso é o ransom note, né, que é criado aqui. Tá vendo que ele está com 0K? Ainda não fechou a operação, não consigo nem abrir o arquivo. Assim que eu fizer o close handle aqui, ó, F8, F8, fechei. O arquivo agora tem 1K e dentro dele temos o ransom note. Entendemos todo o processo de criptografia, aliás, de desencriptação nesse caso, né, do ransom note. Faz o SHA-1 dessa string, né. Esse SHA-1 serve como base para derivar uma chave RC4. Né? A chave RC4 é usada para desencriptar os dados da stringona encodada em base 64. Se quiser resumir, né, digamos assim, ó, stringona, sei lá, unbase 64, só para, aliás, base 64 decode, né, só para ficar mais bonito. Unbase é foda. Base 64 decode, já falando em termos, tipo numa pseudolinguagem aqui, né? Base 64 decode da stringona é um RC4 decrypt. Beleza? Base 64 decrypt com uma chave. Sendo que essa chave que é antes, né? Ela é a derivação
do SHA-1 da string, vou chamar de string A, que é essa string aqui, ó. Então é isso, né? Existe uma chave RC4 que é derivado do SHA-1 da string A, que é essa string aqui que está lá dentro do binário. E aí, isso aqui, né, vai ser igual ao ransom note. É o texto, né, do ransom note que é decriptado. Por que que o criador do malware fez isso? Para que ninguém pegue o texto do ransom note, para que ninguém pegue a chave com facilidade. Está tudo em tempo de execução, né? Então não vejo isso acontecendo no AIDA, por exemplo, aqui parado, né? Só se eu conectasse um debugger, que foi o que a gente fez. Quando a gente usou o API Monitor, a gente também rodou. Então também conectou um debugger, certo? Bom, acho que é isso. Já temos acho que é material suficiente para a aula de hoje. Eu continuo na próxima aula a outra parte da criptografia, que é quando vai para os arquivos, né? Você vê que tem dois esquemas criptográficos nesse ransomware. Um para desencriptar o ransom note e tem um outro esquema criptográfico para encriptar os arquivos em disco que a gente fala na próxima aula, porque eu vou precisar tirar aquele patch, né, e tudo mais. Mas por hora, acho que tem trabalho suficiente para vocês fazerem aí, tá bom? Eu fiz uma implementação prática dessa sequência aqui, né? Crypt Acquire Context, Create Hash e tal, até chegar aqui para decriptar o ransom note em C, exatamente como o ransomware fez, para eu simular o mesmo comportamento, né, e verificar que era isso mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Fiz um .exezinho que eu coloquei alguns testes, né, e tal antes e tal, e ele decripta o ransom note de dentro dele. E o código-fonte está disponível para os apoiadores Nibble e Byte, que a gente tem uma área exclusiva no fórum, né, onde a gente posta, eu posto ferramentas, códigos e tal, coisas exclusivas para os apoiadores, assim, para dar uma moral, né, para quem nos apoia, seja Nibble ou Byte. Então, se você quiser fazer parte disso também, quiser chegar lá, mentb.in/apoie, mas de qualquer forma, eu não vou colocar lá nada que prejudique o aprendizado desse curso, que você pode fazer esse curso inteiro sem apoiar também. Tá? Não se preocupe, o apoio opcional. É muito desejado, né? A gente gostaria muito, mas é opcional. De qualquer forma, tá aí. Se você quiser, implementa você aí na mão. Se não, apoia lá, mentb.in/apoie. Tá aqui, ó, mentb.in/apoie. E fica junto com a gente, beleza? Faz teu comentário aí, curte, se inscreve no canal para você saber quando vem as próximas aulas. Até porque no sábado que vem, excepcionalmente dia 2 de maio, tem MBConf V2, nossa conferência. Então não vai ter aula aqui no YouTube, ok? Se você estiver vendo antes do dia 2 de maio de 2020, saiba que sábado não vai ter aula, só no outro. Um abraço então, até a próxima e tchau, boa sorte, bom debug, bons bytes, bons hexas e é nóis.